Olá, povo da internet, começando mais um programa Argumento, estou aqui com o Luiz. Fala, Luiz. E aí, pessoal? Beleza, hoje vamos falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a vaquejada inconstitucional. Aí você pode estar me perguntando, mas por que só agora, já que foi uma decisão que já tem algum tempo? Porque o Senado, o Congresso, ele fez uma lei que legalizou, digamos assim, a vaquejada enquanto prática cultural e está gerando uma polêmica interessante no que atina essa disputa entre os poderes. A gente vai falar basicamente sobre isso. Se você gosta do canal, contribui para a nossa página de financiamento coletivo e depois da vinheta a gente se encontra. Não sai daí. Bom, como eu disse para vocês, a gente vai falar da decisão do Supremo, na ADIM, que declarou a vaquejada inconstitucional. O que aconteceu? O Procurador-Geral da República entrou com um ADIM dizendo que, argumentando que a vaquejada expunha os animais à tortura e era contra a própria normatização do meio ambiente e da Constituição, lá no artigo 225, que diz que temos que preservar a nossa fauna, né? Proteger os nossos animais, impedir que eles estejam sujeitos à crueldade. Então houve uma decisão do STF, o STF ele concordou com essa abordagem do Ministério Público Federal, só que foi uma decisão muito apertada, foi uma decisão por 6 votos a 5. A questão toda se focava em um conflito de princípios, né? De um lado, aqueles 6 que ganharam diziam que a vaquejada ela ofendia a preservação do meio ambiente, a preservação dos animais, o impedimento de que esses animais eles fossem sujeitos à crueldade. De outro lado, os que eram contra diziam que isso é uma manifestação cultural. Veja, o Supremo ele já trabalhou com outras decisões que vai mais ou menos no sentido desse da vaquejada, como a decisão sobre as rinhas de galo e a decisão sobre a farra do boi. São decisões que consideraram que eram tratar os animais de forma cruel. Há uma diferença específica que nesses dois, a rinha de galo e a farra do boi, o objetivo é a morte do animal. E na vaquejada, o objetivo não é a morte do animal, embora já tenha muitos estudos que mostrem a crueldade, os danos que ocorrem, que os animais estão sujeitos. E aí, Luiz, tem uma linha de continuidade aí entre essas duas? É a mesma linha ou são linhas diferentes aí? O grande choque aí entre os artigos 225 e 215 da Constituição é justamente você colocar em disputa, colocar em conflito ou em aparente conflito ali, normas relacionadas ao meio ambiente e relacionadas ao direito à cultura, né? Então, o direito ao meio ambiente sadio e o direito à cultura, que dentro desse contexto dos direitos fundamentais, estão ali todos previstos enquanto direitos econômicos, sociais e culturais. Então, estão dentro de uma mesma geração, né, ou pelo menos, melhor dizendo hoje, de uma dimensão que deve dialogar com direitos civis, políticos. Então, fica numa situação, né, de um trabalho do STF que foi um trabalho assim, de um esforço muito grande, né? A gente não pode dizer que não foi. Em termos de construção hermenêutica, foi um esforço muito grande. De certa forma, né, foi uma análise até sumária, considerando, né, uma prática, né, uma rotina característica do Nordeste brasileiro, que não entra muito para o Sul, né, dentro de um STF marcadamente, né, por ministros sulistas, né, e olha, acho que foi bem complicada essa decisão, viu, porque é o tipo da coisa, né, falou-se sobre um fenômeno bem nordestino sem fazer a ouvida, né, sem fazer aquela chamada, sem ouvir as partes, apesar da Associação Brasileira de Vaqueiros, né, ter sido amigos cúria, né.
Mas foi uma decisão muito rápida. Em outras, porque não é a questão da aplicação da Constituição em si. Normalmente essas decisões, porque para você que não é do Nordeste, isso é uma prática que dá muito emprego a muitas pessoas, milhares de pessoas. Uhum. Elas são empregadas aqui, faz parte de uma cultura milenar que a gente herdou lá dos ibéricos, então tem toda uma tradição por trás dessa prática da vaquejada. Por um lado, as constituições, inclusive latino-americanas, têm ampliado cada vez mais a sua proteção ao meio ambiente. Tem a Constituição do Equador, por exemplo, ela estabelece que a natureza é um sujeito de direitos. Veja que dimensão biocêntrica mesmo, porque a nossa ideia é que nós temos que a própria ideia por trás de desenvolvimento sustentável, que é a própria ideia de que a natureza ela serve pra gente, né? A gente vamos explorar, mas vamos explorar com calma pra gente não acabar com ela, né? Nessa decisão, que foi uma aplicação da Constituição equatoriana, estabeleceu-se que a natureza não é um instrumento para o fim humano. A natureza tem um fim em si mesmo, meio kantianamente, né? Então a natureza é um sujeito de direitos. No caso específico, era uma empresa que estava poluindo o rio ou cortava o curso do rio, e a Corte Constitucional equatoriana decidiu que o rio, até poeticamente, o rio tem o direito de correr, né? O rio tem o direito de seguir o seu curso natural. É quase um projeto de vida, né? Um projeto de vida, né? O projeto de vida do rio. Então a Constituição boliviana, também essas constituições do novo constitucionalismo latino-americano, mas as constituições europeias, tem no canal uma palestra que eu dei sobre a proteção constitucional do meio ambiente, que vai mais ou menos nesse sentido de ampliação disso. Só que no caso do STF, fica a sensação, eu acho que é uma decisão acertada, essa é a minha opinião pessoal, é uma decisão acertada, só que é uma decisão meio hipócrita, porque existem inúmeras outras práticas que são tão nocivas ou mais nocivas que a própria vaquejada enquanto prática cultural. Como mostrou aquele documentário que eu vou deixar aí na descrição, A Carne é Fraca, é um processo que ofende muito mais os animais do que a própria vaquejada. É como o Luiz disse, são juízes sulistas que deram uma decisão que eu não sei se, por exemplo, vai ter um ADIM para ver se os rodeios é uma prática cultural ou que ofende, porque os rodeios ofendem tanto os animais quanto... tão perigosa quanto, né? Tão perigosa quanto. Mas essa linha constitucional latino-americana nova, né, segue um padrão progressista bem significativo, né? Bem diferente da nossa estrutura que tem hoje. Eu não consigo hoje ver dentro da estrutura legislativa e dentro do judiciário brasileiro qualquer decisão que consiga enxergar, né, uma espécie de projeto de vida de um rio ou de uma montanha, né? Ele não está conseguindo lidar nem com o desastre de Mariana, né? Então está sendo melhor, né? Está sendo mais fácil empurrar aquela lama todinha para debaixo do tapete, se é que isso é possível, né? Do que enfrentar no sentido de enxergar o meio ambiente sadio, né? E qual é efetivamente o entendimento que se pode dar para essa expressão, né? Essas constituições, inclusive, no ponto de vista da proteção do indígena, elas avançam muito mais do que a nossa, né? Inclusive acolhe, né, a percepção, né, dos povos a cosmovisão deles, né? Essa construção, né, do que é efetivamente, né, essa estrutura, e sai um pouco desse antropocentrismo, né, no sentido do ser humano tá lá na cadeia alimentar, né, e resumir tudo a essa estrutura hierárquica, né? Quem trabalhou muito com essa questão dos direitos dos animais, e se vocês acompanham o canal, tem um vídeo aqui, uma videoaula sobre direitos dos animais, é o filósofo Peter Singer, o australiano, muito tempo radicado nos Estados Unidos, em que ele escreveu um livro na década de 80 chamado Libertação Animal, que a ideia dele é que os animais, eles deveriam ser integrados
em pé de igualdade a nossa comunidade moral, a comunidade humana, né? Estariam em pé de igualdade os animais humanos e os animais não humanos. Até que ponto, Luiz, você acha que essa luta pelo direito dos animais pode alterar essa nossa visão antropocêntrica da... Considerando a nossa estrutura, né? Aqui, partindo assim do Brasil, parece ser algo completamente utópico, né? Para não dizer impossível nem impensável, né? Porque eu me lembro até acho que já faz uns 6 ou 7 anos, eu me lembro que eu ainda ensinava na Universidade Católica, aí chegou uma menina querendo fazer uma monografia sobre o direito dos animais. Eu digo, olha, eu não tenho problema nenhum, minha filha, só em lhe orientar. Agora você não tem como dar, né, um substrato civilista para isso, porque a gente está praticamente calcado numa personalidade jurídica que só enxerga os animais como humana, coisas, né? Só enxerga a pessoa humana como sujeito de direito, né? E assim, nem todas as pessoas humanas, né? As pessoas jurídicas, essas ficções jurídicas, mas o resto tudo é objeto de tutela, né? Então é tudo sujeito ao patrimônio do que efetivamente ser um sujeito de direito. Então a gente tem uma construção jurídica nesse ponto e legislativa muito tradicional. Eu acho muito difícil, né, sair dessa percepção para realmente enxergar, desde que não seja uma situação realmente de militância, né? Se enxerga enquanto militância, enquanto um posicionamento político, né, o direito dos animais, mas no sentido de realmente, né, sair dessa órbita formalista, né, e impedir, por exemplo, que algum animal seja um autor de uma ação. Então, dentro da nossa estrutura é praticamente impossível, né? Imagina a gente ter uma vaca, um cavalo como autor de uma ação. O que a gente tem só dá para um cenário como esse, né? E uma das estratégias que os setores que trabalham com a vaquejada, trabalham com os rodeios, é criar aquele conceito do conceito de bem-estar animal, né? Então esses eventos grandes que, em tese, trabalhariam poderiam gerar crueldade nos animais, eles desenvolveram uma série de normatizações para que esses animais sejam melhor cuidados, né? Digamos assim. Só que isso tem tudo a ver, e aqui é muito pessoal, minha opinião, tem tudo a ver com a própria crítica à noção de desenvolvimento sustentável. Na prática mesmo, na utopia, nenhum desenvolvimento é sustentável. Isso. Nenhum desenvolvimento é sustentável. Se você está gerando consumo sem substituição, nenhum desenvolvimento é sustentável, uma né? exploração extrativista. Né? E isso tem tudo a ver com a nossa cultura também antropocêntrica, né? Os animais nos servem. Não é um convívio direto. O Peter Singer falava que os animais, por serem sencientes, ou seja, eles terem capacidade de sentir dor, porque a grande crítica aos ativistas do movimento do direito dos animais é que, como os animais eles não têm capacidade de se expressar, eles não têm capacidade, do ponto de vista racional, de dizer que quer preservar a própria vida. O Peter Singer vai trabalhar esse conceito de senciência, que é a capacidade de sentir dor. E se o animal tem capacidade de sentir dor, ele tem um interesse de não sentir dor, logo o interesse de preservar a sua própria vida. Tem uma racionalidade, né? Há uma racionalidade, é uma racionalidade simples, diferente, claro, mais simples. Não é uma racionalidade humana, como a humana, tão complexa como a humana. Apesar que os nossos estudos em relação aos animais ainda tem tudo para se desenvolver e a gente não sabe realmente o que os animais pensam. A gente achava anteriormente que os animais nem se comunicavam entre si. E hoje a gente sabe que os animais realmente se comunicam. Então aí eu estou muito com os críticos do bem-estar animal, né? Essa é só uma forma para manter os negócios e tentar, claro, cuidar mais dos animais, muito mais para as autoridades do que pensando mesmo no cuidado dos animais e manter os seus negócios, né? Tem um marketing também, né? Do mesmo jeito que tem que as empresas hoje usam muito marketing institucional, a questão da responsabilidade socioambiental, né?
Então tem muito desse discurso de que existe uma preservação do animal, né? Existe o risco, não tem como eliminar, né? Por mais que haja, né, algumas outras ferramentas hoje de proteção, mas né, o jeito mesmo do cuidado e do manejo com o animal, né, do jeito que ele é pego na cauda, né, para evitar que seja quebrada, né? Mas o risco é muito grande, né? O que não faz também, né, é eliminar os riscos do rodeio, como você mesmo falou, né? Olha que é uma atividade econômica no interior ali de São Paulo que move muito dinheiro, né? Essa é a grande questão, porque em outros momentos, o STF, inclusive, modulou os efeitos temporais da decisão, porque atingia muitas pessoas, poderia uma decisão que declarasse a inconstitucionalidade, foi até um tema ambiental, eu vou colocar na descrição que eu não me lembro exatamente, mas que iria se declarar a inconstitucionalidade de uma medida provisória ambiental, só que se a gente declarasse, se o STF declarasse a inconstitucionalidade dessa medida provisória, ia afetar uma grande gama do ordenamento jurídico brasileiro e ia instaurar um certo caos aí modulou os efeitos. Só que nessa não houve nem essa modulação dos efeitos, né? Por que isso? Porque o STF já tem uma prática, nós juristas recebemos a crítica de que a gente só olha para o passado, né? A gente funciona como um retrovisor, a gente só resolve os problemas do passado e nunca projeta os problemas do futuro. E o STF já está começando a ter essa preocupação com os efeitos sociais da sua decisão. E não houve essa preocupação, pelo menos por parte dos votos vencedores, dos efeitos sociais da decisão no caso da vaquejada. A vaquejada, como a gente disse, tem milhares de pessoas que trabalham com isso. Nós entendemos, por exemplo, que há certa crueldade aos animais, os animais saem com problemas com a cauda, tem protetor de cauda já, mas não há provas de que ele é suficiente. Então há impacto, há estresse, é só ver aquele documentário A Carne é Fraca, que vocês vão ver o quanto os animais têm a possibilidade, a senciência, a capacidade de se estressar. Por outro lado, é preciso haver ou uma modulação ou então uma adaptação, né? Porque corta de vez uma atividade, tem cidades que vão perder praticamente a sua economia inteira. No Nordeste que dependem desses... de celas, né? A própria alimentação, transporte, né? Tem gente que vive, tem caminhoneiro que vive só do transporte dos animais, né? Tem vaqueiros que tem já um motorhome, né? Então tem um negócio já bem, não é claro, o rodeio de São Paulo, né? Mas já tem uma sofisticação muito grande dentro dessa estrutura econômica, né? E se por um lado, né, o STF teve até o cuidado, né, de procurar saber, né, como tecnicamente, pericialmente, a que tipo de situação esses animais estão sujeitos, né, a nível de estresse e de risco mesmo, né? Por outro, né, fazer uma comparação, né, com a rinha de galo, né, com a farra do boi, são situações totalmente distintas, né? São situações diferentes, né? Então quem já viu uma rinha de galo, né, é realmente de uma crueldade que você fica ali atiçando os dois animais, né, os dois galos, até realmente um cair, né? Não, essa questão que a gente está tentando chamar a atenção. Que o objetivo, qual é o objetivo? O objetivo da rinha de galo é que um morra e um ganhe, e um sobreviva. Da farra do boi também. E o objetivo, a crueldade, digamos assim, é uma decorrência, né, da própria prática. A própria tourada, que tem vídeo aqui no canal, aquele vídeo sobre os direitos dos animais, eu mostro lá as sequências da tourada. E se finaliza com a morte do touro. A vaquejada, um dos efeitos é a morte. Não que a gente... Veja, a gente não é favorável à vaquejada do jeito que tem que ter controle, etc, etc. Mas existem muitas pessoas que dependem dessa prática e dependem desde que o Brasil é Brasil. Porque, como eu disse, foi uma herança trazida pelos povos ibéricos. E a gente está chamando a atenção disso porque, ao mesmo tempo que teve essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele já criou uma comissão
ou ele prometeu criar uma comissão para elaborar um projeto de emenda constitucional para regularizar a questão da vaquejada. E já saiu uma lei que torna a vaquejada, se eu não me engano o rodeio também, uma prática cultural, que foi a grande discussão no Supremo Tribunal Federal. A vaquejada está no 215 da Constituição como reconhecimento de prática cultural, ou a vaquejada está lá no 225, parágrafo 1º, se eu não me engano, algum desses incisos, inciso 6, inciso 4, eu vou colocar aqui embaixo do vídeo, como dentro do contexto do meio ambiente. E não é tão claro, a Constituição não deixa claro, isso é uma interpretação, por mais do discurso do Judiciário. Primeiro, que o Judiciário ele não adotou a ideia de constituição material, né? Que existem normas que são normas constitucionais, não há hierarquia entre as normas constitucionais. E em nenhum momento a Constituição mostra que a preservação do meio ambiente é superior às práticas culturais, ou as práticas culturais são superiores à Constituição. Então, a gente tem que ler essa decisão do Supremo, apesar dos ministros, os que foram voto vencedor, dizer que o meio ambiente é superior às práticas culturais. De um modo, regra geral, eu acho também que é superior. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que não há nenhum indicativo na Constituição nesse sentido. Então, como fica, Luiz? Porque, veja, o Congresso, como a gente já está falando em alguns programas, argumentos anterior, está havendo uma disputa explícita entre Ministério Público com Congresso, entre Congresso e STF. O STF, por exemplo, ele não pode receber um ADIM contra um projeto ainda em desenvolvimento, claro, salvo se for flagrantemente inconstitucional, por causa da separação dos poderes. Apesar também do Fux já ter dito, quando julgou aquela... Foi sobre a questão das campanhas, né? Financiamento empresarial das campanhas, que ele disse que se for editada uma lei contradizendo o STF na questão do financiamento empresarial das campanhas, essa lei já teria o germe da inconstitucionalidade. Então, aplicando analogicamente, o Supremo já acharia que teria esse germe da inconstitucionalidade. Só que é um problema político que envolve muito dinheiro. A decisão foi muito apertada, 6-5. Uma mudança na corte pode alterar totalmente isso. E uma decisão envolvendo meio ambiente e prática cultural, pode dizer que é uma decisão quase inédita, né? Dentro desse... Essa contraposição, né? De 10 anos, uma decisão apertada, uma decisão, eu acho que é também meio que atropelada em termos de tempo, né? Saiu muito rapidamente, né? Foi muito pouco discutido, né? O próprio Fux, em outras situações, já tinha pedido audiências públicas, né? Eu acho que numa situação dessa deveria ter sido pedida, né? As referências em torno disso, né, são muito poucas, né? Referência, eu digo assim, em questão de jurisprudência internacional, né? A própria legislação de direito internacional foca muito o meio ambiente sadio de uma forma muito genérica, né? O próprio Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais fala do meio ambiente de uma forma geral, né? O próprio Protocolo de São Salvador também fala de meio ambiente de uma forma geral, né? Não entra, né, nessas minúcias, por exemplo, que o neoconstitucionalismo latino-americano entra. Né? E o pior de tudo é que as grandes discussões a nível internacional estão sendo realmente mais relacionadas e focando no controle de emissão de gases, né, de efeito estufa. Então não chega a descer, né, uma situação dessa que não seja realmente uma ou outra uma outra legislação doméstica que trate dessas situações envolvendo, né, o bem-estar do animal. E aí basicamente a Europa, né? A Europa ela trabalha bem com isso, né? Nos outros países não tem isso tanto desenvolvido. Então, né, falta um pouco de referência e eu acho que faltou um pouco assim de paciência e de esforço para se lançar sobre esse tipo de interpretação. E que de minha parte eu acho que até de certa forma se encaixaria até na própria Convenção 69 da OIT. Não que o vaqueiro efetivamente seja um indígena, não é nessa linha, mas na perspectiva tribal. Não que viva em tribo, mas no sentido de que é uma prática muito particular, né? É uma prática cultural bem contingente dentro da estrutura cultural brasileira, né?
Mas e eu acho que em muitas situações... Eu não tinha pensado nisso não, porque o que é que diz a Convenção 169 da OIT, para quem não sabe? Diz que é o direito de consulta, né? Isso, também uma consulta prévia, né, de grupos indígenas e tribais que tenham qualquer de suas atividades ou práticas econômicas, culturais ou sociais atingidas pelo grupo cultural que contingencia, né, que agrega, né? E nessa nossa estrutura tão miscigenada, né, nessa estrutura brasileira tão miscigenada, você vê vários grupos tribais. Então, no caso mesmo da Convenção 69 da OIT, ela foi se recortando para ser aplicada a marisqueiras, a pescadores, talvez agora até a vaqueiros, né, o grupo de vaqueiros, quem sabe, né, os próprios indígenas, os quilombolas. Então, a nossa miscigenação faz com que ela seja aplicada a vários grupos, a vários segmentos sociais. E eu acho que nesse caso se caberia muito, né? É porque tem a grande questão que tem a ver também com a nossa crítica às 10 medidas contra a corrupção. É muito fofo. Eu sou a favor dos direitos dos animais e eu sou contra a corrupção, mas as coisas não são preto no branco tão assim, né? Em que sentido você vai favorecer os animais? Você vai, por exemplo, sendo bem radical, você vai salvar um monte de animais e matar um monte de humanos de fome porque perde os seus afazeres, coisa que eles vem passando de pai para filho, pai para filho, pai para filho, e não é, como a gente diz, não é uma prática como a tourada, ou rinha de galo, ou farra do boi, cujo objetivo é a morte do animal. Na verdade, homem e animal, quem conhece a tradição do vaqueiro, são seres integrados, né? Então é uma decisão... eu sou favorável ao direito dos animais, tanto é que eu fiz aquele vídeo sobre o direito dos animais para chamar a atenção nisso, só que eu acho que era uma decisão, e isso peca muito o STF, a falta de abertura, né, para essa questão, porque isso não é uma questão jurídica propriamente, isso é uma questão política social, né? É uma questão político-social que envolve muitos setores da sociedade, muitas pessoas dependem disso, então não é uma questão técnica, jurídica, isso é uma questão que exige uma análise muito mais aprofundada, análise esta que juristas não detêm esse conhecimento. Não detêm esse conhecimento, né? Esse é o tipo de litígio totalmente interdisciplinar, né? Não tem como você, né, pegar uma perícia e dizer que o animal está sofrendo algum tipo de estresse ali ilícito e você imediatamente julgar, né? É verdade. Não dá para fazer. E a gente toca tanto, né? A gente bate tanto nessa tecla da consulta popular, né? Parece que a gente é até uma empresa de plebiscito, né? A gente não vende nada desse tipo de serviço. Mas é a questão da necessidade da gente ter uma prática mais republicana e democrática. E efetivamente você, né, se virar para a população e perguntar, né? Há pouco tempo a própria Itália, né, passou por uma consulta popular se deveria haver ou não alteração na Constituição, né, que envolvia a sua estrutura política, né, como é que se indicaria os cargos de senadores, né, se haveria ou não imunidade. Então, olha, se a gente não consegue fazer uma consulta popular sobre uma PEC que vai engessar o orçamento em 20 anos na frente, né? É um mandato definindo, né, como serão mais 4 outros mandatos para frente. E dá mais legitimidade, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, que é o tema da minha tese de doutorado, a democracia direta. Dá legitimidade, inclusive dá segurança ao governo, segurança e estabilidade ao governo. Se você está transferindo para a população, não foi o governo que tomou essa decisão. E essa é uma típica decisão que precisaria ter mais abertura, ter mais diálogo, chamar mais setores envolvidos, chamar mais a sociedade civil, e não foi o que foi feito, né? Ministros do Supremo decidiram sobre isso, e eu acho que decidiram de forma soldada, decidiram de forma muito rápido e sem muita reflexão, né? Isso aí é o tipo do fenômeno que precisa ser melhor conhecido, né? Apesar de ter saído aquele filme muito bacana, Boi Neon, né, que mostra um pouco disso, né, e também como é que funciona essa indústria têxtil, né, do interior do Nordeste. Mas assim, ainda foi muito pouco, né? É muito pouco. Eu particularmente nunca me interessei, nunca fui convidado, nunca vi, não sei nem como é que é. Uma vaquejada. E olha que o que mais tem é vaquejada aqui por perto, né?
Mas eu acho nós somos pernambucanos que nunca fomos a uma vaquejada, então não pense que a gente está defendendo isso. Mas, não, né? Enquanto uma atividade econômica, ela é significativa para ser analisada, né? Acho que foi um tremendo tiro no pé, né, do STF. Não, com certeza, com certeza. Então, pois é isso, pessoal. A gente não quis deixar passar em branco essa decisão, até porque tudo indica que esse debate vai voltar à tona, porque aí já tem um efeito problemático, que é a questão dos grandes interesses por trás disso. Porque, veja, se a vaquejada ela é declarada inconstitucional, o pessoal do rodeio, que tem muito dinheiro envolvido também, pode sofrer com isso. Então é isso, pessoal. Mais um programa Argumento. Vamos ver onde é que isso vai dar. Tudo indica que isso vai ter muitas repercussões, até porque o Congresso não vai ficar parado nisso, né, Luiz? Vai ver o Congresso e na próxima Juliana tá de volta, né? É verdade. Tchau, pessoal. Até a próxima. O grupo do Bolinha. Foi verdade, expulsou Juliana aqui, ó. Fora as mulheres.